Olha, eu te avisei que o Cauê ia subir pra sede. Eu avisei, eu disse pra vocês que alguém do Kawaii tinha que subir. Era mais do que óbvio, gente. Os chineses estão pagando um absurdo ali pra patrocinar a Fazenda. Vocês acham mesmo que os chineses não iam querer que o menino entrasse no programa? É claro que ele ia entrar. Tava mais do que claro que vocês iam ver um dos Kawaiers lá. Porque as enquetes estavam dando aí que o Cauê ia ficar de fora. E que no lugar dele ia entrar o de Black. Eu apostei que o de Black de fato fosse entrar, porque o de Black tem toda essa história aí com a Nádia Pessoa. E aí teria sido interessante a gente ver a Nádia Pessoa aqui fora, reagindo, falando aí do de Black, falando aí das coisas que envolvem o ex-marido dela. Mas parece que a Nádia Pessoa não estava tão disposta a isso, né? Pelo menos a forma como ela respondeu ultimamente sobre essas questões deixou claro que ela não estava mesmo querendo falar sobre isso e, ó, basicamente flopou a tentativa do de Black de entrar no programa. Mas vejam pelo lado positivo. Pelo menos ele não vai precisar se estressar nesse momento. Agora, a Vivi surpreendeu, viu? Foi a segunda mais votada. Eu pensei que de fato ela fosse entrar no... Eu até assim falei pra vocês que ela poderia roubar a vaga de alguém. Ela de fato roubou a vaga de alguém. A do de Black. Porque ele tava quase certo de entrar ali. Se a Nádia tivesse falado alguma coisa aqui fora, talvez o de Black tivesse entrado. Eu acho que ela optou por ficar calada exatamente para não dar uma chance para ele de entrar no programa, para ela não ter que ficar falando sobre ele e tal. Eu acho que foi meio que uma estratégia dela mesma. Tô só especulando, tá? Porque realmente não tem como a gente saber o que se passa na cabeça de Nádia Pessoa. Mas acredito eu que foi algo nesse sentido. O de Black, coitado, ficou triste pelo fato dele não ter conseguido entrar na Fazenda. Assim, você via que ele tava querendo chorar ali quando ele descobriu que ele não entrou. Mas muita gente botou a Vivi Fernandes ali com um objetivo único. Ver ela tretando com a Flor, porque afinal as duas trabalharam juntas no SBT. Mas não foi isso que aconteceu, pelo menos não nesse primeiro momento, ao contrário. A Flor se sentiu até mais em casa por encontrar alguém, uma ex-colega de trabalho lá. E aí ela inclusive foi quem acolheu a Vivi. Foi ela que, inclusive, ajudou a Vivi a se localizar dentro da Fazenda. Pois é, né? Eu falei que isso também podia acontecer, né? Vamos ver no decorrer da temporada aí se as duas de fato vão ter alguma treta ou não. Eu acho difícil, viu? Eu acho que elas não vão tretar, não. Eu acho que é o contrário. Elas vão acabar se tornando amigas exatamente porque elas são as mais velhas, exatamente por causa delas serem assim próximas de idade, num ambiente cheio de pessoas muito novas. Talvez isso faça muito a diferença entre elas, tá bom? Enfim, vamos lá comentar aí algumas coisas relacionadas a esse episódio. Gisele Bicalho entrou, viu? Eu disse pra vocês que também ela ia entrar. Disse pra vocês que ela seria mais votada. Falei, deixei bastante claro que Gisele Bicalho teria essa chance. Era esperado que Gisele fosse entrar, gente. Depois do que ela passou no BBB, depois de tudo que ela viveu ali no BBB 20 e tal, vocês acham que a Gisele perdeu toda a torcida e coisa que ela tinha? Óbvio que não. Então, Gisele Bicalho também entrou bastante fácil ali. Eu me surpreendi também com o Bressan, o Albert Bressan entrando. Porque ele ainda tem aquele recall lá do Power Couple. Ele teve 12,99% dos votos. Entrou ali, basicamente relembrando as tretas que ele viveu com a Adriana, acho que é a Adriana Araújo, não, Adriana, eu esqueci o nome da mulher dele, eu sei que é a Adriana cantora. E aí ele foi pra final no Power Couple junto com ela, quase venceram, não lembro exatamente quem venceu naquela temporada, eu acho que foi a Brenda Paixão com o Matheus Sampaio, eu não vou lembrar exatamente, sei que ela foi pra final. Mas foi bastante interessante. Mas vamos lá contar para vocês aí algumas coisas interessantes que eu não te contei no vídeo anterior, tá? O vídeo anterior é baseado no 24 horas.
E eu devo ressaltar o seguinte: o 24 horas não mostra tudo que a edição do programa mostra. Bem como a edição do programa não mostra tudo que o 24 horas mostra, tá? Tem coisas que a gente vê no 24 horas que não vê no programa, e tem coisas que você vê no programa que você não vê no 24 horas. Só deixando isso claro, porque eu sei que muitos de vocês ficam confusos com relação a isso, tá? Só deixando claro. Então vamos lá para o programa em si. A Júlia, antes de se tornar fazendeira, ela já chamou ali a Vanessa para pensar numa, como eu posso dizer, uma recalculagem de rota. É porque, tipo assim, a Júlia percebeu que ela não consegue se encaixar no meio daquelas mulheres, que afinal são mais velhas do que ela, são mulheres que já têm uma certa experiência de vida que ela não tem, já são mulheres que de uma certa forma também já têm uma certa proximidade natural que ela não tem. Mas nos primeiros dias ela se aproximou delas, mas ela viu que não tinha essa combinação. A partir daí, a Júlia chamou a Vanessa Carvalho e conversou com ela sobre recalcular a rota dela, porque ela percebeu que não dá para se encaixar em nenhum grupo agora. Até aí tudo bem, até eu tenho que concordar com a moça, que nesse momento não dá para você pensar em grupo agora, é muito cedo para você formar um grupo, é muito cedo para você pensar nessas coisas. Tudo bem. E aí, no meio dessa conversa, ela pediu para chamar a Babi e a Fernanda para elas conversarem. Até aí, gente, nada demais também. O negócio aconteceu quando a Vanessa entrou dentro ali da sala e chamou as duas. E disse assim para as duas o seguinte, antes das duas saírem, tá? Ela disse assim: a outra tá se revelando, a outra tá se mostrando. E aí quando as duas foram lá para fora, as três foram conversar, a Júlia disse assim que ela não votaria em nenhuma das três, que nenhuma das três era uma opção de voto para ela nesse momento, que nenhuma das três estava nas opções e listas de voto dela, que nenhuma das três era de fato cogitada para isso. Só que nenhuma das três acreditou no que ela falou. Inclusive, depois que a Júlia saiu dessa conversa, depois de ter garantido ao máximo que não faria isso, as meninas entraram e foram lá pro quarto e conversaram com o Zelov e o Zack. E aí disseram o seguinte: olha, foi ela quem falou pra gente que uma de nós três era alvo do grupão. E agora ela chega e diz pra gente que ela não pretende votar em nenhuma de nós. E aí eu não sei quem foi que falou, acho que foi a Fernanda quem falou, que a Júlia estava sendo falsa, tá? Eu não consegui identificar a voz ainda, tá? Eu acho que foi a Fernanda. E aí a Vanessa disse pro Zelov que nesse momento ela percebeu que o outro grupão, o grupão da casa, que ela acusa de existir, eu ainda não detectei a existência dele, tá? Eu ainda não vi esse grupão todo formado. Talvez porque a dinâmica em si ainda não me permitiu ver. Talvez no domingo eu veja. No domingo, aquela dinâmica grande ali de apontamento, eu veja isso se formando. Até agora eu não vi ainda. Até agora eu vi que já existe um grupinho aí, que é justamente as três, a Babi, a Vanessa, a Fernanda, o Zelov, o Zack, o Juninho. Esses aí são um grupo de fato. Esse aí já deu para perceber, vocês já viram que isso realmente acontece. Agora o outro lado da casa ainda tá meio disperso, eu não vi ainda formando um grupo não. Mas vamos ver nos próximos dias e apontamentos, porque isso sim é o que define o jogo. Mas ela falou que o outro lado tá sim combinando votos e que existe muita falsidade na Júlia. Aí depois, em outro momento ali, a Camila estava conversando com o Sasha. E o Sasha fez uma pergunta para ela sobre o Buda.
ele perguntou para ela sobre a possibilidade do Buda estar confinado no paiol e se ela estava preparada para recebê-lo caso ele tivesse mesmo confinado no paiol. Aí ela falou que não tinha outro jeito, caso ele realmente tivesse confinado no paiol e o público colocasse ele dentro da casa, é porque o público queria ver o pau quebrar. E ela não podia fazer outra coisa, a não se aceitar, que era isso que o público queria ver e tal. Mas ela disse que ela não queria estar associada ou ser lembrada como uma ex de alguém depois de tudo que ela passou. Na prática, ela está dizendo que ela não quer ser a ex do Buda. Mas, ao mesmo tempo, ela entrou na Fazenda porque ela é a ex do Buda, né? Então, tipo, é meio contraditório aí o que a Camila tá querendo. Eu até entendo que você querer mudar a sua fama é algo interessante, é algo que você tenha ido buscar, mas é meio difícil dissociar uma coisa da outra. Mesmo que a Camila não tivesse sido tão atuante ali na administração dos perfis do Buda na época do BBB, todo mundo sabia quem ela era, porque ela era a mulher dele, ele vivia falando dela o tempo todo dentro da casa. Então todo mundo sabia da Camila, todo mundo sabia que os dois eram casados. Então, a partir do momento que os dois se separam, ela passa a ser vista como ex dele. E não tem como ela escapar disso. Ela vai ser a ex do Buda. Até o momento que ela consiga, ela própria, ter uma vida própria. O que ainda não aconteceu, infelizmente. Camila ainda é vista como a ex do Buda. E ela começou a chorar por causa disso. E aí o Sasha foi lá, consolou ela. E a Raquel tá ali do lado, acho que é da Vanessa, assistindo a cena toda e tal. Eles estavam vendo ali a Camila chorar. E aí depois, a Adriane Galisteu foi logo direto ali na sede. Antes de ir na sede, ela foi lá no paiol, né? Avisou a todos eles lá, perguntou como é que eles estavam, como é que eles tinham passado os últimos momentos ali, enfim, né? E aí avisou para eles que a votação estava encerrada. E aí depois ela passou lá na sede. E aí ela resolveu mostrar pro pessoal da sede quem eram as 8 pessoas que estavam confinadas no paiol. Nesse momento eu senti que a Camila respirou mais aliviado, inclusive, né? Olha só, ela passou um vídeo mostrando ali os momentos deles lá no paiol, o que eles viveram ali, o que eles assistiram, e aí colocaram um framezinho ali embaixo, mostrando a reação deles. Camila respirou aliviada quando descobriu que o Buda não estava lá. E aí pronto, né? O Buda não estava lá, ela estava mais aliviada. Soltou, né, Camila? Foi bom, né, você descobrir que o Buda não estava lá. Foi bom. Aliás, nem eles sabiam quem eram todas essas pessoas, né, que estavam no paiol. Só viram ali os momentos dos paioleiros vendo a sede. Foi tipo um Inception, que a gente chama, né? Um tava vendo dentro do outro, que tava vendo dentro do outro. Era mais ou menos isso. Eles só mostraram essas dinâmicas aí do paiol. Aí depois a Adriane Galisteu disse que daqui a pouco eles iam se conhecer, daqui a pouco eles iam saber quem ia subir, quem seria quem e tal. E aí eles saíram, e ela saiu de lá, mas disse assim que, um spoiler, os baieiros seriam os primeiros a conhecer os novos paioleiros. E aí eles ficaram com essa pulga aí atrás da orelha, né? Camila respirou aliviadíssima, né? Você olha aí, tenta achar aí a Camila que você vai ver a cara dela de aliviada ao descobrir que o Buda não tava lá. Olha ela aí no canto da tela. Camila tava aliviadíssima que o Buda não tava lá, né? Mas teria sido interessante se ele tivesse lá. Realmente teria sido interessante. Aí depois mostraram ali de outros momentos sobre o que tinha acontecido no pós-festa, no pós-festa não, no pós ali deles. Mas antes, no pós-prova, tá, gente? Só que eu já te falei antes. Mas calma lá, eu tô me avançando aqui porque eu tô lendo o que eu tô falando pra vocês, que a Fazenda é muito densa de informações. Se eu não escrever tudo, eu vou acabar me perdendo. E aí a Adriane Galisteu voltou ali no paiol
e avisou para eles que tinha chegado o momento de revelar quem eram os 4 novos peões da Fazenda 16. E aí, sem muito mistério, né, ela falou logo em ordem aleatória ali que a Gisele Bicalho foi a primeira a entrar. Ela entrou com 20,74% dos votos. Foi a mais votada, tá? Ela foi realmente a mais votada. Em seguida, ela informou que foi o Albert Bressan que entrou com 12,99% dos votos. Depois foi o Cauê Fantin. Ele entrou com 12,16% dos votos, tá? Falei pra vocês que ele ia entrar. Era impossível ele não entrar, gente. O cara é Kawhi. O Kawhi tá patrocinando o programa. Era impossível que ele não entrasse. Então ele entrou direitinho como eu falei que ia acontecer. E por último foi a Vivi Fernandes. E aí você observa a cara do D Black. Ele já começou a sentir ali que o negócio não ia dar certo pra ele. Olha a cara dele. E aí, quando a Galisteu chamou a Vivi Fernandes, com 15,28%, você percebe que ela foi a segunda mais votada. Ou seja, a Vivi Fernandes sempre esteve em segundo lugar na preferência ali. É impossível, inclusive, diante de 8 pessoas ali sendo votadas, essa tendência virar de uma forma muito rápida. É impossível. Então, estatisticamente, ela sempre já esteve nessa posição. Então, a Vivi Fernandes sempre esteve lá desde o primeiro momento. E aí o D Black ficou muito triste. Olha a cara dele, gente. Assim, deu pena dele de ver a cara, de ver que ele acreditou que ele realmente tinha chances de entrar. Ele ficou muito decepcionado de não ter conseguido entrar na Fazenda. Você vê pela cara dele, gente. Você vê ali pelo jeito dele. Ele teve 10,50 deixa eu ver, botar em tela cheia aqui para eu ler melhor. 10,96% dos votos, tá? Foi até bem votado, não dá para dizer que ele não foi. Em seguida, a menina, como é o nome dela, a Giovana, teve 10,11% dos votos. Também não dá para dizer que ela não foi tão mal votada assim. Em seguida foi o Michel com 9,34% dos votos. E por último foi a Gabi com 8,42% dos votos. Sobre o caso da Gabi, gente, tanto da Gabi quanto do Michel, eu já tinha falado para vocês, eles não subiram para a mansão da Grande Conquista. Se eles não subiram lá, por que eles vão subir agora? Inclusive foi o que o Lucas Selfie perguntou. Pô, vocês não conseguiram subir para a mansão lá na Grande Conquista. Vocês estavam disputando com 100 pessoas. Vocês não conseguiram lá. Agora vocês estavam disputando com 8 pessoas. Era menos. Por que vocês não conseguiram se mostrar mais? Aí a Gabriela falou que se não fosse desse jeito, porque ela é desse jeito, ela também não ia querer subir. Então ela mesma admitiu que ela não estava disposta a jogar. Mas ela ficou decepcionada. Pela cara você vê que ela ficou bastante decepcionada pelo fato dela não conseguir subir para a sede. Só por isso. Mas enfim, agora ela vai ter que lidar com essa situação, né? Vai ter que lidar com o fato de que ela fracassou em 2 reality shows no mesmo ano e na mesma emissora, inclusive. Eu não teria aceitado se eu tivesse nessa posição, por causa exatamente disso. O risco de não ultrapassar essa barreira era muito grande. E inclusive eu avisei aqui para vocês que isso não daria certo. Porque ela não tinha passado para a mansão. Se ela tivesse passado para a mansão, seria muito, mas muito mais fácil. Mas não foi o caso. Talvez se tivessem colocado MC Mari, né? Quando eu perguntei para ela se ela ia, mandei uma mensagem. Quando o X estava funcionando, ela falou que não foi cogitada para ir não, tá? Ela disse que isso não foi verdade. Mas assim, ela disse que ela não estava nas listas, tá? As pessoas colocavam ela nas listas, mas ela não estava ali, e que ela realmente não ia para a Fazenda. Mas se ela tivesse cogitada mesmo, e se ela tivesse ali, talvez a MC Mari tivesse subido, porque ela realmente entregou lá na mansão, e ela não teve muito tempo para se mostrar. Mas ela já tinha tido essa chancela do público. Você subiu para a mansão, ou seja, você teve ali algo de diferente para mostrar para o público, para fazer o público acreditar em você. Diferente deles que não conseguiram.
No caso do de Black, é muito por causa da Nádia. Ele ainda está muito associado com ela. E isso talvez foi o que não o ajudou a subir. Mas enfim, o Selfie disse que sempre tem uma outra fazenda e quem sabe sempre rola uma outra chance aí pra ele, né? Também tem sempre uma grande conquista que dá pra enfiar o rapaz. Eu, por exemplo, colocaria ele numa grande conquista 3, se vier a acontecer, pra ele subir pra mansão e tal, porque dessa vez eu acho que ele subiria. Com esses 10% que ele conseguiu aí de votos, ele subiria de boa numa mansão e lá na mansão ele se mostraria bem fácil. Mas vamos ver se o Carelli vai fazer uma grande conquista 3, né? Vamos descobrir isso no ano que vem. E aí depois a Galisteu autorizou que todos os 4 fossem direto para o campo de provas, porque eles iam disputar contra os baieiros 4 imunidades. Basicamente, eles não iam ganhar as imunidades de graça, não. Eles só tinham que passar para lá. E aí a Galisteu voltou para a sede e avisou ali o Sidney, o Sacha, o Gui e o Fernando. Desçam lá porque vocês vão disputar uma prova agora. E aí eles desceram, ficaram felizes ali porque eles iam disputar uma prova valendo imunidades e a volta para a sede, que era o que todo mundo queria ali. Já já eu vou comentar para vocês essa prova aí. Aí, voltando lá, o que foi que aconteceu durante a madrugada? Porque a madrugada, ela foi agitada até certo ponto. Depois, assim, de outro ponto, eles não mostraram, eu fiquei até surpreendido deles não terem mostrado a Raquel chorando de madrugada. Eu entendi, talvez, que o Carelli não queira dar tanta força para Raquel, porque, de uma certa forma, ele pode reforçar aí aquela coisa do vitimismo que o Davi teve no BBB. E aí, eu não estou falando que o Davi foi vítima, tá? Antes que vocês entendam mal. Eu estou falando desse recurso do vitimismo. É um recurso do VT, de fazer aquele VT triste, aquela coisa chorosa e tal, e botar isso aí na televisão. Eu não vi, na edição eu não vi em nenhum momento ele pegar a Raquel chorando e botando isso lá. Isso foi descartado da edição. A gente te falou de madrugada que aconteceu, mas isso foi descartado. Eu acredito que o Carelli fez isso justamente para não reforçar, para não colocar a Raquel num lugar de vítima e não forçar também a questão da torcida do Davi para tentar aí estragar o programa, como ele falou que tentaria fazer. Então eu acho meio difícil mesmo que o Carelli reforce alguma coisa com relação a Raquel. Então, eu só tô deixando isso bastante claro para vocês, tá? Para vocês não ficarem enchendo o saco com relação a isso. Ele só vai mostrar quando a Raquel de fato fizer algo mais relevante. Quando ela tiver algo mais ativo nesse jogo, o que não é o caso ainda. E aí, durante a madrugada, rolou ali algumas coisas sobre a tal da briga que aconteceu hoje de manhã. Começou de madrugada, de fato, quando o Fernando foi conversar com a Luana sobre o tal do absorvente enrolado no papel higiênico dentro do banheiro, que foi ele que encontrou esse papel higiênico e foi ele que falou sobre isso. Só que ele falou com a Luana num tom meio assim, eu achei que foi num tom sério, porque durante a briga que ele teve com a ele não brigou com a Suelen, tá? Mas durante a conversa que ele teve com a Suelen de manhã, ele fez parecer que ele estava fazendo uma brincadeira com isso. Mas não, quando ele estava falando com a Luana, não. Pareceu que ele estava falando sério. Inclusive, foi quando eu te falei nesse vídeo aí anterior, você pode dar uma olhadinha aí, ele disse que, a Luana, aliás, disse para ele que ela já observou que a Suelen tá pesando muito a mão quando é para tratar dessas questões, que ela tá pesando demais a mão. Então eles mostram no VAR aí, por exemplo, que foi a própria Suelen que falou dessa história também. Eles mostram, desmascaram que foi a própria Suelen que trouxe essa história para dentro. Então, tipo, a situação ali também dá uma desmascarada nessa história toda. Já deixou bastante claro quem começou isso daí também. Então a Luana já também alertou que a Suelen está começando a passar dos limites.
E, spoiler, ela está. O que também não deixa de ser interessante, porque afinal é isso que a gente espera de pessoas que estão lá dentro da fazenda, que entreguem alguma coisa, né? Se você tá na fazenda para não entregar nada, é melhor você nem ir. Melhor você ficar em casa, permaneça em casa. E aí lá na casinha da árvore, esse grupo aí das meninas, a Vanessa, a Fernanda, a Babi, o Zac, o Zelov, o Juninho Bill, eles estavam justamente comentando sobre a traição da Júlia e eles também estavam falando do Gilson ou do Gilson. Eles acreditavam que o Gilson estava mais na deles, só que não, o Gilson está mais do outro lado. O Gilson ali foi um dos que carregou a Júlia no momento que a Júlia voltou da prova. Então eles acreditavam e acreditam agora que o Gilson não vai entrar no grupo deles, que o Gilson não tá do lado deles e tal, e que o Gilson ali numa hora de voto não vai ser um voto mais compatível com eles e tal. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Gilson tá bem perdido ali dentro ainda. Todos eles estão, gente, porque ainda não dá pra ver essa divisão da casa como eles estão vendo ali na casinha da árvore. Esse grupo já se juntou ali porque eles já acham que tem um complô contra eles. Mas isso ainda não está definido. A gente só vai ver isso se definir depois do domingo. Porque no domingo acontecem duas coisas importantes na Fazenda. Quais são essas duas coisas importantes? À tarde acontece a prova de fogo. Quem vencer a prova de fogo vai ganhar os poderes da chama, que a gente vai saber amanhã quais são esses poderes da chama. E no domingo, também a gente tem a primeira dinâmica de apontamento da temporada. Porque aí a gente vai saber agora quem são os aliados e quem não são os aliados. Para onde a coisa está se encaminhando. E aí a gente vai conseguir identificar quais são os grupos. Até agora não dá para identificar. Tá muito perdido ali. De qualquer forma, a Júlia garantiu ali para Vanessa e garantiu para todos eles ali que ela não vai votar nas meninas. Mas as meninas ali não acreditam. E as meninas levaram, a menina levou, a Vanessa levou esse papo pra lá, mas elas não acreditam que a Júlia não vai votar nelas e que já existe toda uma combinação de voto aí pra cima delas. Aí hoje de manhã, né, já tocou ali o sinal para levar, para fazer toda a coisa dos animais e rolou toda aquela briga que eu te contei nesse vídeo aí. Não vou voltar mais, gente, porque senão a gente vai ficar muito repetitivo e a gente vai perder muito tempo aí, a gente vai perder milhares de coisas. Mas você tá vendo aí o momento que eles foram chamados, acordados e tiveram que descer para ela fazer a primeira delegação da temporada, tá bom? Era isso aí que vocês tinham que saber. Aí, já viram toda essa delegação, estreou o quadro da Márcia Fu no programa. Sobre o programa, sobre esse quadro da Márcia Fu, gente, eu não sei o que eu posso dizer sobre ele. Talvez por ser o primeiro programa, eu achei meio sem graça. Não por causa da Márcia Fu, gente, não por causa dela, tá? Não é por ela. Eu achei meio sem graça, assim, porque pareceu que não tem conteúdo ainda pra falar. Como é que você vai falar de algo que você ainda não viu? Então eu achei meio desnecessário ela ter ido às ruas ali, fazer entrevistas e tal, porque é desnecessário você perguntar coisas que as pessoas ainda não viram e tal. Mas eu vou dizer que eu gostei dessa parte aqui do quadro dela, o VAR da Fu. Esse foi realmente muito interessante. Ela falando aí dos primeiros dias, inclusive ela disse, ai, como eu lembro desses primeiros dias, né? Todo mundo, uma maravilha e tal. Foi tudo muito maravilhoso. Mas depois ela fala aí dos outros momentos, quando a coisa começou a pegar fogo. Aí mostra a briga lá do Yuri com o Gilson, mostra a briga lá do que estava acontecendo. Mas eu amei esta cena em específico que ela pegou aí do Gilson treinando com acho que é com a Larissa. Ela disse que pagaria pro Gilson para ele treiná-la.
Sério, eu ri muito, porque eles colocaram a cara dela, só que eles pegaram o negócio da Larissa, um frame da Larissa, com ela sorrindo, porque ele tava fazendo o treino dela. Não tem como não rir dessa cena, né, gente? Tava maravilhoso, tava realmente muito bom essa cena aí que eles escolheram pra Fu comentar. Tava realmente boa essa cena. Mas sim, sobre o quadro da Fu, a gente vai ter que ver ali na próxima semana, quando já tiver rolado mesmo, de fato, essas primeiras tretas aí, o público já sabendo disso. Porque sem o público saber não tem graça. No fim das contas, eu acho que o quadro da Fu tem futuro, mas precisa ainda ter conteúdo que aparentemente ainda não aconteceu para ela falar. Mas semana que vem vai ter. E aí vamos lá para a prova, tá? Como é que as coisas ficaram aí na prova, tá? Como é que as coisas andaram acontecendo nessa prova, como é que as coisas foram aí. O Cauê, o Fernando, a Gisele e o Sidney ganharam a prova. Já vou te dar logo o spoiler. Agora eu vou te contar como foi que aconteceu. Depois que eles subiram lá para o campo de provas, a Galisteu mandou que os baieiros entrassem, que o Sidney, que o Sacha, que o Gui e que o Fernando entrasse lá. A partir do momento que eles entraram ali, ela explicou como é que seria isso. Eles iam desafiar uns aos outros e o desafio era simples. Basicamente, eles tinham que acertar essas bolinhas aí nessas gangorras ali, e tinha que manter ali. O objetivo era segurar a gangorra virada para o seu lado. Se você conseguisse fazer isso em 1 minuto e meio, você vencia o desafio e ganhava a imunidade. Era só isso, não era difícil, era muito simples, e você tinha que fazer isso com 2 gangorras, tá? Era muito simples. E ela sorteou. O primeiro sorteado foi justamente o Albert Bressan. E aí, o Albert Bressan desafiou o Fernando. E o Fernando parece que não gostou muito desse desafio aí do Albert Bressan. Tipo, ele ficou meio que marcando o Albert Bressan assim, né? Te marquei, ó. Te vi, te marquei. Ele ficou meio assim. E aí, ele foi com sangue mesmo nos olhos. Ele tava muito pé da vida com o Albert coisando ele, desafiando ele. E aí, quando começou a prova, o Fernando foi com tudo. Levantou a camisa, botou as bolas na camisa ali, abaixou logo as 2 alavancas, uma do lado da outra, rapidinho ali, não deu a menor chance pro Albert conseguir nada. Quando o Albert tinha conseguido acertar uma bolinha, o coisa já tinha subido a alavanca, já não tinha mais chance para ele. E aí ele só ficava mantendo a alavanca ali, só ficou mantendo mesmo, jogando as bolinhas ali, e terminou que ele venceu o primeiro desafio e ganhou a imunidade. Mandou uns beijinhos ali, mandou um coraçãozinho ali pro Albert Bressan e mandou uma banana. Ele fez assim, ó, pro Albert Bressan. Deixa eu ver aqui. Ele fez assim pro Albert Bressan. Sério, eu ri dessa cena, porque foi maravilhoso ele já deixando claro que ele não gostou da atitude do Albert Bressan. Foi muito engraçado essa cena, gente, foi muito engraçado. E aí depois o Albert foi lá, né, ficou sentado ali na baia. A Galisteu perguntou pro Fernando qual era a sensação dele de ter vencido ali esse desafio, e ele disse que era muito bom, que numa primeira semana da Fazenda era muito bom você ter uma imunidade, porque aí você não vai ser votado, você vai estar ali de fora e tal. E aí pro Albert Bressan, ele disse, né, que faz parte do jogo você ir pra baia, faz parte do jogo ali você participar da baia e tal. Ele já foi com esse discurso mais moderador. E aí depois quem foi a Vivi Fernandes, a sorteada. E aí ela resolveu desafiar o Sidney Sampaio. Também não teve pra ninguém. Sidney Sampaio fez a mesma coisa que o Fernando. Inclusive o Fernando ficou gritando pra ele: vai desse jeito, vai aqui, olha, joga a bolinha aqui, não sei o que. Ele virou as 2 alavancas assim, bem rápido, em questão de segundos, e ficou só mantendo ali. A Vivi, com esta cara, não conseguiu manter, não conseguiu fazer nada, não conseguiu
botar uma bolinha que fosse do lado dela. No fim das contas, o que foi que aconteceu? Sidney Sampaio venceu esse segundo desafio e ficou imune também logo nessa primeira semana. E aí a Galisteu perguntou para ele, né, como é que era bom ser imune nessa primeira semana. Ele disse que ele estava muito feliz de ter sido imunizado, estava muito feliz de estar ali, de ter vencido esse desafio, estava muito feliz porque agora é a primeira semana, né, estava tudo começando, então dava uma certa segurança para ele. Já a Vivi disse que para ela estava de boa, porque ela já tinha falado com os paioleiros sobre o fato deles acabarem na baia também, porque afinal foram eles que escolheram a baia. Então ela disse que já esperava que isso pudesse acontecer e que estava de boa para ela, inclusive que ela esperava que ela fosse dormir na baia também. Esperava nada, mulher. Tu só falou isso porque foi tu que falou, inclusive, lá. Depois, né, que você se arrependeu, não vai dizer não, porque tu te arrependeu. Tu disse ali que não tinha que escolher entre uma baia só de homem ou só de mulher. Foi tu que falou. Tinha que ser uma baia ali, tanto faz, ou de homem ou de mulher, misturado e tal. Foi tu que falou. Então tu só pegou o teu discurso e deu uma remendada. Mas tu já tinha falado isso lá, porque tu te arrependeu de fazer uma baia só de homens, basicamente. E aí foi a vez da Gisele. A Gisele não deu chance pra ninguém. A Gisele desafiou o Gui. A Gisele, assim, confundiu a cabeça do Gui. Sério, ela foi com tudo. Ao invés, porque todo mundo, os dois primeiros, tanto o Fernando quanto o Sidney, foram justamente nas alavancas uma do lado da outra. Ela não, ela foi nas pontas. Ela foi numa alavanca da ponta, na outra da ponta e deixou a do meio lá. Só que o Gui achou que ela ia justamente na do meio. Então, enquanto ele estava atirando na do meio, ela já estava nas pontas. Então, ela não deu chance para ele em nenhum momento. E aí, quando ele percebeu, já era tarde demais. Ela já tinha virado as alavancas pro lado dela. E aí, ela manteve, assim, uma facilidade tão grande que ela ganhou a imunidade, que ela ficou ali rápido. Ela, inclusive, derrubou a cerquinha ali da prova, manteve a alavanca do lado dela e se tornou imune. E aí ela falou que para ela isso era muito importante porque já garantia uma semaninha ali e que ela ia entrar na fazenda agora como um tornado para causar mesmo. E entrou mesmo para causar, né? Afinal, conseguiu uma imunidade logo numa primeira semana não é para qualquer um. Conseguiu essa imunidade. E aí o Gui só se lamentou pelo fato dele continuar ali na baia, mas tinha muito o que fazer, né? Era baia, não tinha para onde correr. Então ele disse que ia conhecer agora os novos moradores da baia, os novos colegas que ficavam ali e tal, e que ia ser uma nova experiência. A seguir foi o Cauê e só tinha sobrado o Sacha mesmo para ele desafiar. E aí, quando ele desafiou, ele fez a mesma coisa que a Gisele. Não deu chance de jeito nenhum pro Sacha. Enquanto o Sacha pensou que ele ia fazer uma coisa, ele fazia outra. E aí ele foi, jogou bola ali, virou logo as pontas para ele. Aí o Sacha ficou perdido. E aí o Sacha não conseguiu virar a alavanca. Aí o Sacha virou a alavanca do meio pro lado dele. E aí o Gui já tava só mantendo as alavancas do lado dele e tal. Confundiu a cabeça do Sacha. E quando o Sacha acordou, já tinha perdido, não tinha mais condição ali de vencer. E aí o Cauê ganhou a imunidade e o Sacha permaneceu na baia. E aí ficou meio equilibrado, né? 2 saíram da baia, foram direto, voltaram para a sede. 2 paioleiros vão ficar imunes e 2 baieiros permanecem na baia. 2 paioleiros foram direto para a baia. O jogo ficou equilibrado mesmo, né? Aí a Galisteu mandou eles voltarem lá para a sede, subirem lá na sede. E aí, quando eles estavam saindo, ela comentou: eu já notei um clima de rivalidade ali, se referindo justamente ao Albert e ao Fernando. Vocês acham que vai rolar uma certa rivalidade ali? Eu tô achando que vai. Porque o Fernando realmente não gostou
de ter sido desafiado pelo Albert. Afinal, ele deu uma banana pro Albert. Eu achei que vai rolar mesmo uma rivalidade entre os dois. E aí eles voltaram, entraram ali na sede. A Gisele estava muito empolgada de entrar na fazenda, né? Afinal, ela tinha ficado empolgada de descobrir que a Raquel Brito estava na fazenda. Mas, curiosidade, a Gisele não foi a primeira a cumprimentar a Raquel, olha só. Sabe quem foi que ela cumprimentou primeiro? A Larissa, não foi a Raquel. Ela disse que queria muito conhecer a Raquel, mas não conheceu a Raquel. Aí ela tocou o sino, entrou, olha aí ela abraçando a Larissa. Aí a Larissa perguntou, você por aqui, seus tornados e tal, como é que tá? E aí a Raquel foi lá e abraçou a Vivi Fernandes, não a Gisele. E a Gisele não foi atrás de conhecer a Raquel nesse primeiro momento. Eu não vi, inclusive, tá? Eu até admito pra vocês que eu tava assistindo, eu tava gravando o vídeo do Estrela da Casa. Então eu não vi esse detalhe. Então não posso afirmar. Eu posso afirmar o que eu vi. Eu vi que neste primeiro momento, a Raquel, de fato, não conheceu a Gisele. E a Gisele não fez muita questão de conhecer a Raquel não, viu? A Gisele ficou conversando ali com a Camila, que você tá vendo, e com a Larissa. E aí depois é que a Larissa foi conhecer o Cauê, foi conhecer todos os outros. Aí a Galisteu entrou de novo na sede, avisou aí todos eles que o Sacha, que o Gui permaneciam na baia, que o Albert e que a Vivi eram os novos inquilinos da baia. E depois que a Gisele e o Cauê, o Sidney e o Fernando estavam imunes a primeira formação da roça. Ou seja, ela só entrou, jogou a informação, saiu fora e deixou lá o negócio acontecendo. E aí, para quem esperava uma rivalidade da Flor com a Vivi Fernandes, foi o contrário. A Vivi e a Flor se falaram muito bem. A Flor recebeu muito bem a Vivi. Você percebe aí que elas se falaram. A Flor, inclusive, falou coisas ali de como é que ficavam as coisas na fazenda, onde guardavam as coisas ali e tal. Me pareceu um clima bem amistoso entre elas, porque muita gente colocou a Vivi exatamente para tentar rolar uma rivalidade com a Flor. Parece que não vai ser isso que vai acontecer, não. Parece que até agora elas se deram muito bem. E aí, no meio disso tudo, né, no programa ao vivo, Gisele baixa a calça. Fica aí só de short, né? Só com esse short aí de baixo. E aí o Gilson pergunta, né, pra ela quando é que eles iam malhar juntos. Pareceu que ele ficou interessado na moça. Pareceu que ele realmente ficou interessado nela. E aí ela falou que hoje não, nem amanhã, porque eu tô cansada, tenho que descansar e tal. Mas outro dia a gente vai lá. E aí o Cauê ficou meio deslocado ali pra conhecer todo mundo e tal. Foi a maior muvuca esses primeiros momentos deles entrando aí na fazenda. E aí amanhã a gente vai ter o que ali na fazenda? A Galisteu vai abrir a votação lá do poder da chama, que é o poder da chama laranja, ou de outra cor, né? Não sei qual é a cor que eles vão usar esse ano. Todo ano eles mudam. E o poder da chama laranja é o poder do lampião que vão disputar no domingo. No domingo à tarde já acontece essa prova. Amanhã à noite também tem a primeira festa, né? Vamos ver o que vai render dessa festa. Normalmente a festa costuma render pouco, mas o pós-festa rende muito mais. O pós-festa é muito mais interessante. Daí a gente vai ter que acompanhar para saber. Agora, se vocês estavam esperando grandes coisas, vamos aguardar esses primeiros dias, tá bom? Eu não esperava uma rivalidade entre a Flor e a menina, e a Vivi. Mas muita gente esperava. Vamos ver se isso vai rolar. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que elas vão acabar sendo amigas, até porque elas são as duas mais velhas. E aí a idade acaba aproximando quando você tá no meio de muita gente jovem. Então talvez as duas acabem se apoiando muito mais, exatamente por serem as mais velhas. Vai ser interessante a gente ver esse movimento todo acontecer dentro da fazenda. E aí frustrando muita gente que esperava um barraco entre elas, né? Mas isso aí, gente, a gente vai ver nos próximos dias, tá bom? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.